nós estamos aqui para realizarmos esse evento do NAPNE, que é o nosso núcleo de atendimento a pessoas com deficiência do campus Volta Redonda. O núcleo é uma iniciativa institucional, cada campi do IFRJ tem o seu núcleo, e o núcleo, para quem não conhece o NAPNE, ele tem umas funções muito assim específicas. Entre elas, a sensibilização em relação às questões relacionadas à inclusão. Então, o nosso núcleo no campus Volta Redonda trabalha muito no sentido de promover eventos para conscientizar da importância desse processo inclusivo social e escolar. A cada ano, nós realizamos um plano de ação em que, como a professora Glaucia, na conversa informal anteriormente, né, estava falando, nós realizamos pelo menos 2 eventos anuais. Então, o nosso evento desse ano, nosso primeiro evento, né, de 2021, do primeiro semestre, foi uma comemoração, na verdade, relacionada aos 10 anos de aniversário do NAPNE Volta Redonda, Campus Volta Redonda, que marca aí essa trajetória de ações que servem para acompanhar alunos que nos procuram numa parceria muito estreita com a nossa coordenação técnico-pedagógica. Nós realizamos palestras, nós realizamos eventos, nós estamos abertos ao público externo quando os nossos eventos são lançados à comunidade, e ao nosso público interno de alunos e docentes. Então, é uma alegria muito grande estarmos aqui, e hoje nós vamos ter, neste momento, que marca também a continuidade da nossa comemoração aí dos 10 anos de NAPNE, nós trazemos a convidada especial, a Amanda Carlu, que vai ser devidamente apresentada pela professora Glaucia. Então, num primeiro momento, vai ser essa roda de conversa com a professora Amanda, e vai abrir para perguntas posteriormente, ou a professora Amanda depois vai falar se ela prefere que, à medida da fala dela, a gente possa intervir, mas daqui a pouquinho a Glaucia vai explicar isso. E o outro momento vai ser o lançamento do nosso informativo, que ele é anual, ele está na sua 7ª edição, que será apresentado pelo professor Ayrton. E é isso, então. Sejam todos bem-vindos. Professora Amanda, obrigada por aceitar o nosso convite. Eu passo agora a palavra para a professora Glaucia fazer a devida apresentação da professora Amanda, tá legal? Sejam todos super bem-vindos. Espero que esse evento possa trazer aí bastante reflexão, bastante troca de experiência e de saberes. Estamos muito felizes aqui pelo nosso público que está aqui, já passou de 50 pessoas, isso é uma alegria muito grande para a gente, tá legal? Então, Glaucia, a palavra agora é com você, e desde já agradecendo aí a presença de todos. Então, eu vou ler aqui o mini currículo da Amanda, né? Amanda Carlu. Amanda é professora, é pedagoga do IFRJ, doutora e mestre em educação, com ênfase em educação especial e inclusão pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, especialista em atendimento educacional especializado, autora dos livros Silu, um macaco diferente, O Sumiço de Silu, O Menino e o Cavalo e O Poder das Pessoas com Deficiência Intelectual. Idealizadora e coordenadora dos projetos Leitura, Aprendizado e Diversão,
e autismo, rodas de conversa. Então, Amanda, a gente pensou aí em fazer 40 minutos para sua fala, mais uns minutos no final, 20, 30 minutos para um debate. E a gente quer saber se você prefere que as perguntas fiquem para o final, ou se você aí já vai acompanhando pelo chat, se as pessoas quiserem interagir ao longo da sua fala, se as pessoas podem ir colocando aí as perguntas. O que você prefere? Podem ir colocando as perguntas, sim. E aí, se eu conseguir, na hora eu respondo, se não, a gente vai para o final. Mas vamos fazer essa dinâmica porque eu acho que eu otimizo o tempo, né? Tá. E depois acaba não conseguindo dar conta de responder. Eu e a Márcia também vamos acompanhar o chat, aí se não der para responder durante a apresentação, fica para o final. Aí a gente faz para o final. Fiquem à vontade, pessoal, de ir colocando aí questões, as reflexões, enfim. Obrigada, Amanda, mais uma vez pela sua presença. Vou colocar aqui a apresentação. Tá bom. Amanda, Oi. À medida que a pergunta for aparecendo, eu posso ir lendo para você? Pode. Tá. Ficou legal, assim. Show. Gente, eu tenho que aprender a fazer isso, uma coisa tão simples. Bom, primeiro eu vou fazer minha autodescrição, porque vai ficar gravado e outras pessoas podem precisar dessa descrição. Eu sou uma pessoa branca, de cabelo louro, comprido, olhos castanhos claros, estou com uma blusa branca, ao fundo tem um armário branco e uma porta caramelo. Para iniciar a conversa, eu sempre gosto de trazer como título da minha palestra Desmistificando o Autismo. Porque há muitos mitos que permeiam a questão do autismo. Esses mitos interferem em diversas situações e, na questão educacional, eles trazem alguns prejuízos que eu tenho acompanhado ao longo da minha trajetória da educação com a educação especial, muito grande, justamente pelo desconhecimento de fato real do que significa ser uma pessoa com TEA. Faltou falar na minha descrição que eu sou mãe de uma criança com autismo. Eu tenho um filho de 6 anos, chamado Benjamin, que foi diagnosticado com 1 ano e 3 meses. Antes disso, eu já fazia parte da educação especial, eu trabalhei 10 anos no município do Rio de Janeiro, atuando na educação especial, sala de recursos, e vim para o IFRJ, e aí exonerei minhas matrículas, e continuei atuando na questão do NAPNE, educação inclusiva no IFRJ, mas na parte de gestão, na reitoria, que é onde eu ainda trabalho, hoje eu estou na pró-reitoria de extensão. No meio do doutorado, eu engravidei, e Benjamin nasceu, e aí foi diagnosticado com autismo. Então, essa questão do autismo vem posterior, e das minhas habilitações e práticas, vieram posterior à minha atuação prática e à minha atuação teórica. Só que veio complementar um pouco para a questão pessoal. Não foi fácil, vocês vão ver aí ao longo da apresentação, como para qualquer outra família. Pode passar, Glaucio, porque eu vou dar uma corridinha, olha eu e ele aí, o Benjamin estava pequenininho aí, isso aí a Glaucio já falou. Hoje eu tenho esse projeto, que é o Autismo Rodas de Conversa, se vocês digitarem no Instagram, tudo junto, sem aqueles 2 pontos, Autismo Rodas de Conversas, vocês vão achar o projeto. É um projeto de conscientização mesmo, que vem em virtude da situação do meu filho e em virtude também da minha questão de militância relacionada à minha prática
profissional, a minha prática teórica, enfim. Esse daí é o manual. O que aconteceu? Eu preparei uma apresentação que, no início, vocês vão perceber que eu vou fazer uma parte teórica explicando um pouquinho o que é o autismo. Mas, para o final, eu vou trazer uma parte prática do como a gente pode lidar com essa situação na sala de aula. Hoje, ele é caracterizado como um transtorno do neurodesenvolvimento. Por que esse nome, transtorno do neurodesenvolvimento? Porque ele não está condicionado a uma questão física. Muitas vezes a gente fala, eu falo isso o tempo todo, autismo não tem cara, não dá para dizer que é uma pessoa autista só porque ela se balança, ou porque ela não olha nos olhos, porque não tem essa questão. O autismo, ele é totalmente caracterizado por questões que envolvem a forma do pensar, do agir, do se comportar socialmente. Então, ele é neurodesenvolvimento. E isso é importante vocês fixarem, professores ou pessoas de outras áreas, para entender quando você tiver num relacionamento pessoal ou profissional, lidando com pessoas dentro do espectro. A questão está totalmente vinculada aos aspectos do funcionamento cerebral, mas no funcionamento cerebral não relacionado à questão intelectual. Pode estar junto ou não, mas isso é uma outra questão. O transtorno que a gente está falando agora, sem falar de comorbidades dele, comorbidades significam coisas que podem estar associadas, igual eu posso ter uma gripe e um braço quebrados, né? Eu estava gripada, mas aí eu quebrei o braço, então ainda tive outra comorbidade, quebrei o braço. É isso que eu estou falando. Então, o autismo em si, ele trata das questões de desenvolvimento neurológico, mas que está vinculado às interações e ao comportamento. Não, e vocês podem anotar, não ao desenvolvimento intelectual. Se apresentar, é porque isso é uma comorbidade, e nós podemos discutir isso depois. E podem ter outras comorbidades, como pode ter um autista que é cego, são comorbidades. Mas o autismo em si é isso, é um transtorno do neurodesenvolvimento, que significa, pode passar, Glaucia, formas de pensar e de agir. No manual, no DSM-5, que é o que ainda está valendo, esse distúrbio, eles dizem que está presente desde a infância. E aí ele apresenta déficit em duas áreas importantíssimas, que é a sociocomunicativa e a comportamental. Por isso que quando eu falei no desenvolvimento neurológico, que tem a ver com a situação dos comportamentos, pensamentos e das relações, é porque essas duas áreas têm que estar juntas. Sociocomunicativa, que é socializar e se comunicar, e se comportar. Vai passando, Glaucia. A classificação atual é essa daí. Porém, tem uma tendência a ser mudada, a retirar essa questão do autismo grave, moderado e leve. Porque, por exemplo, meu filho é caracterizado como nível 1, leve. Mas de leve, ele não tem nada. Porque, assim, ele é leve porque as pessoas olham para ele, nossa, mas como ele... Uma criança de 6 anos, né? Comparado a outras crianças, ele é super esperto. Ele fala, meu filho é verbal, né? Então, tem crianças autistas que são não verbais. Então, ele fala, ele brinca, ele se comunica. Nossa, ele olha nos olhos, porque a questão do olhar nos olhos é um mito, assim, que permeia o autismo muito grande. E muitas vezes, inclusive, em muitos sites sérios, nós vemos logo como um dos aspectos, um dos critérios para a gente levantar hipóteses diagnóstica é a questão do fixar o olhar. Isso é um critério? Mas é para todos? Não, porque o autismo ele é um espectro, eu já vou chegar lá. E aí vocês vão entender por que eu não posso falar só na questão do olhar. Meu filho olha nos olhos. Então, ele está lá, ele olha nos olhos, ele é um autista verbal, ele anda, ele consegue se comunicar de forma funcional, e aí muitas pessoas podem estar pensando, então por que ele é autista? Se ele faz tudo isso, não é? Porque ele tem comprometimentos, ele tem desenvolvimentos
atípicos, diferenciados, que implicam na relação dele com o mundo dentro daquelas duas áreas anteriores, né? Que é na sociocomunicativa, que está aí, ó, no item 1, e no item 2, no comportamento, que aqui mais está especificando mais interesses restritos, fixos, intensos, comportamentos repetitivos. Só que isso nesses níveis 1, 2 e 3. Então, por exemplo, se você não vê, mas eu acho que o seu filho não tem um comportamento repetitivo, mas se você conviver com ele, você vai ver que ele fala as mesmas frases toda hora, que ele, se estiver nervoso, faz estereotipia, que é repetir o movimento. E, às vezes, esses interesses restritos, eles são sutis. O do meu filho não é tão sutil assim, mas tem de outras pessoas que são sutis. Mas ele está no nível 1. Se você conhece o autismo e ele está classificado, você vai perceber que volta e meia vem aquela questão daquele interesse. Outros interesses não, já que a pessoa já não quer, só o mesmo. Isso significa o quê? Questões comportamentais. Então, para não ficar falando palavras enormes, que ninguém precisa ser especialista em autismo, o que a gente tem que saber é entender o que é o transtorno do espectro autista para se relacionar com esse tipo de pessoa no mundo inclusivo, seja socialmente, seja profissionalmente. Então, são duas áreas, sociocomunicativa e comportamental. A pessoa, o indivíduo, ele tem que ter dificuldades, ele tem que ter alguma questão que implique nessas duas áreas juntas. Eu sou muito visual, adoro fazer questõezinhas visuais, porque meu filho é visual, então se eu só falar, ele não entende nada. Mas quando eu mostro, então, não estou achando que vocês têm 6 anos de idade, mas é porque é muito recorrente, eu sou viciada nisso. Então, e também sou usuária de Libras e acabo falando muito com as mãos. Já peço desculpas antes. Mas, então, são duas áreas, sociocomunicativa e comportamental, só que elas têm que ser juntas. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Porque muitas vezes você escuta assim, caramba, mas eu conheço uma pessoa que ela também tem um interesse restrito, ela tem um hiperfoco em planetas ou dinossauros, e só pensa nisso, só brinca disso, só tem brinquedo disso, não sei o quê. Essa criança é autista? Pode ser, mas pode não ser. Se não tiver dificuldades, pontos específicos nessas duas áreas, juntas, implicando no neurodesenvolvimento da pessoa. Se for só isso, e depois não ter mais nada, pode ser uma criança que tem um interesse muito grande em dinossauros. Então, a gente nunca pode levar ao pé da letra um aspecto. São aspectos que se comungam numa única pessoa e vão, de certa forma, diferenciar como esse indivíduo se relaciona com o mundo. Isso é o principal. Se vocês compreenderem isso, vocês já estão meio caminho andado para compreender o que é o transtorno do espectro autista. E aí, nesses níveis 1, 2 e 3. Por que nível 1, 2 e 3? Eu não vou falar leve, moderado e severo. Porque leve parece assim, é leve de carregar, é fácil. Não é. O nível 1 quer dizer que eu vou precisar de menos suporte, vou precisar de alguns suportes para poder auxiliar aquela pessoa, seja socialmente, seja no aprendizado, seja no emprego. O nível 2 a pessoa vai exigir um pouco mais de suporte. E o nível 3, a pessoa vai exigir bastante suporte. Muitas vezes, suportes tão grandes e tão específicos que dificultam mesmo e impedem a participação dessas pessoas em algumas situações. Pode avançar. Então, exigindo apoio, muito e pouco, pode ir, né? Eu já falei da gravidade. O mais importante disso que eu estou dizendo é que eles vão apresentar alguns comportamentos e outros não. E nenhum autista é igual ao outro. Então, assim, pessoas com TEAs não são iguais. O meu filho tem 6 anos, é uma criança com autismo.
tem estereotipia, mas olha nos olhos, tem interesses restritos em animais, não gosta de figuras humanas, tem seletividade alimentar, tem transtorno do processamento sensorial. Relatando assim, você pode ver um documento de outra mãe que vai ter a mesma característica. E você, quando conhecer o meu e o dela, podem ser indivíduos completamente diferentes. E isso não é tão difícil da gente compreender. Porque, por exemplo, se eu for descrever, de repente, aqui algumas características minhas, Amanda, que não tem autismo, e falar, eu sou assim, eu sou assado, eu gosto disso, eu gosto disso. Pode ter alguém aqui no grupo que pense assim, caramba, eu também, né? E quando nós nos conhecemos, nós somos pessoas diferentes, porque não tem ninguém igual a ninguém. Né? O que é básico, o que é balizador, o que é essencial da natureza humana é o quê? Um indivíduo é diferente do outro. Ninguém é igual a ninguém. E a descoberta do DNA, então, foi ótima, né? Porque veio para provar isso, que a diversidade, ela é condicionante da natureza humana. Nós somos diferentes, um diferente do outro. Então, ainda que existam critérios para classificar quem está dentro de um espectro e quem está fora, ainda assim esses indivíduos são diferentes. Isso é importante entender, principalmente na área profissional, porque nem sempre você... esse semestre eu tive um aluno autista. Então, eu fiz essas adaptações de matemática. Já vou guardar, porque eu sei que no semestre que vem eu vou ter outro, eu já vou usar essas mesmas. Aí você chega com outro, caraca, nada funcionou do que eu preparei. Porque você tem que conhecer aquele autismo. Pode funcionar? Pode. Mas você tem que entender quais são as questões desse próximo outro que está chegando. Pode avançar, Glaucia. Então, dentro daquilo que eu trouxe, isso daqui, esse PowerPoint, gente, vocês podem disponibilizar, tá, Glaucia, depois, e mandar para a turma, deixar no campus. O que é meu é de todo, é conteúdo livre. Os professores, se precisarem usar em palestras, em qualquer coisa, está liberado para todo mundo, está aqui gravado, tudo liberado. Então, assim, isso aqui, esse slide aí principal, eu acho que é uma fotografia do que é o autismo. Eu falei para vocês inicialmente, já comecei de cara dizendo que eu tinha 2 áreas afetadas, sociocomunicativa e comportamental. Tem um maisinho ali juntando, que essas 2 áreas elas têm que estar afetadas juntas, com um ou com outro. A gravidade vai depender de quantas áreas, por exemplo, às vezes eu só tenho uma área no comportamental e uma só no sociocomunicativo. Esse vai ser um autista nível 1, talvez, não é? Às vezes eu tenho muitas áreas no comportamental, mas no sociocomunicativo só um. Então, eu digo que eu tenho um comportamento bem complicado, mas até que se comunica socialmente bem. Que estranho, então ele não é autista. Porque ele tem as 2 áreas afetadas, implicando no desenvolvimento dele. Então, tá vendo como é complexo? Mas, para eu compreender melhor, eu fiz essa juntão e botei ali para vocês, fazendo assim, aonde essas 2 áreas mais vão aparecer na capacidade de percepção social. Nossa, mas o que será isso, capacidade de percepção social? É aquela capacidade que vem, geralmente, para quem não está no espectro, ela é natural. Ela, assim, eu sei, por exemplo, que eu estou aqui fazendo essa palestra com vocês, e se eu ficar com muito calor, eu não posso fazer o que eu costumo fazer, tirar a blusa e ficar só de sutiã dentro de casa. Eu posso fazer isso aqui? Não posso, né? E ninguém me ensinou isso. Minha mãe não falou, Amanda, quando você estiver dando uma palestra e tiver calor lá, não tira a blusa e fica de sutiã não, hein? Mesmo estando online. Ninguém me ensinou isso. Mas é a minha capacidade de percepção social que eu aprendi aqui, que eu estou na minha casa, sim, meu escritório está quente. Se eu não estivesse aqui com vocês, eu estaria trabalhando possivelmente só de sutiã. Mas hoje eu não vou fazer isso. Uma pessoa no espectro talvez não tenha isso se ele não for ensinado. Ele precisa ser ensinado. Então, são coisas práticas que, geralmente, pessoas que não estão
no espectro aprendem apenas nas relações e nos comportamentos, observando, nós já replicamos. E a pessoa com autismo, ela sente a vontade, ela faz. Se alguém não explicar o porquê não pode fazer aquilo, então, às vezes, acontecem situações na sala de aula e os professores ficam irritadíssimos. Poxa, mas não era óbvio? Não. Vou dizer para vocês, capacidade de percepção social indica para você que, para toda pessoa do espectro autista, o óbvio sempre precisa ser dito. Sempre. Você vai dizer, mas isso é óbvio, gente, todo mundo sabe disso. Não. Por conta dessa questão da capacidade de percepção social. Eu sei que, de repente, se eu entrar num lugar, entrei numa reunião, eu entrei numa sala lá no campus, 2 pessoas estavam conversando, eu entrei, elas automaticamente pararam de falar, ou disfarçaram, eu já percebi que era um assunto que não era para eu ouvir. Não é? Uma pessoa no espectro ainda é capaz de perguntar, pararam de falar por quê? Estavam falando de quê? E causa aquele constrangimento. Pessoas no espectro causam bastante constrangimento em relação a essa capacidade de percepção social. Então, dentro dessas 2 grandes áreas, vocês vão ver a junção delas implicando demais nesta capacidade. E aí o grande insight da gente conseguir agir, da gente conseguir antecipar, antever essas situações, preparar, ensinar, inclusive em situações do aprendizado, porque às vezes um enunciado, eu vou falar um enunciado bobo, né, de educação infantil, eu boto lá animaizinho e boto fruta, então boto macaco no lado, banana do outro, boto sei lá, um outro animal que come uma fruta muito específica, uma comida muito específica, a galinha, o ovo, bota ovo, né? Vamos pensar assim. Aí meu título do exercício, ligue. Uma criança que já está bem desenvolvida, né? Os amiguinhos do meu filho, rapidamente, quando eles olham, eles já sabem o que eles vão ligar. Que eles vão ligar o macaco à banana. Mas, se não falar para o meu filho o que é para ligar, pode ser que ele ligue tudo. Vai até fazendo um esqueminha. Ligue um para o outro, inventou uma história na cabeça dele. O macaco pegou o ovo, levou para a galinha, e aí depois ele ficou com fome, aí ele liga na banana, ele pode criar uma situação, porque na cabeça dele só estava escrito ligue. E não estava especificando o que era. Então, alguém me perguntou aqui, eu vi essa pergunta interessante, assim como tirar a roupa, qual seria exemplo para comportamental e um para sociocomunicativa? Vou dar, deixa eu concluir esse exemplo aqui. Então, o que acontece? Não, mas esse exemplo da percepção social, ele inclui comportamento e sociocomunicação. Por quê? Essa minha capacidade de percepção social seria... Qual seria o comportamento? Não tirar a blusa. Então, eu não percebi que eu não posso ter esse tipo de comportamento. E a sociocomunicativa? Eu não expressei nada que eu iria tirar, ou então eu poderia ter avisado, gente... Aguarda um momentinho que eu vou ligar o ventilador, que aqui está muito quente, ou vou precisar desligar a minha câmera e vou falar sem desligar a câmera por motivos pessoais e não dizer nada, se aquilo fosse um incômodo muito grande. Então, a capacidade social, ela está junto no comportamental e no sociocomunicativo, entendeu? Porque é a questão de comunicar socialmente. Eu comuniquei socialmente nesse momento que eu simplesmente ignorei qualquer regra social não dita, mas explícita. Entende? Deu para entender a capacidade de percepção social dentro desse mesmo exemplo? Foi isso. Então, o ligue seria isso.
dentro dessa capacidade. E aí, você percebendo isso, na situação do ensino, você já pode antever, né, que às vezes um enunciado que seria óbvio para a maioria da turma, ou uma forma de você falar que seria muito óbvio, que adolescentes naquela idade sabem muito bem, mas você tem um aluno com autismo, então você vai se preparar dentro daquela situação. Planejamento é extremamente importante por isso. Eu vou chegar lá porque eu vou falar sobre isso. Outro dia eu comentei aqui em casa, né? Eu falava, acho que às vezes eu falo coisas e ele escuta lá, ele vai aparecer aqui. Ele tá lá do lado de fora. E eu falei assim, perdi a cabeça com a minha mãe, porque ela estava me estressando tanto, ela reclamou tanto, que eu perdi a cabeça. Estava falando com meu marido. E ele chegou perto de mim, perdeu não, mãe. A sua cabeça continua aí. Ele foi extremamente literal. E então, ele apresentou também questões de comportamento e comunicação, né? Primeiro, um comportamento de uma criança entenderia já, faria o duplo sentido, né? De até raciocinar que óbvio que a minha cabeça está aqui. E de comunicar, ainda tentar se comunicar dentro daquele contexto que não fazia o menor sentido. Tudo isso vai ajudar vocês quando estiverem se relacionando com essas pessoas. E o relacionamento eu estou falando de forma ampla, mas focando, claro, no aprendizado, na questão da escola, né? São a maioria professores. Pode passar. Passa aí, Glaucia, porque isso a gente vai voltar muitas vezes. Eu trouxe de novo. Não, volta para a percepção social aí, só um segundo. Aí. Então, eu já falei isso para vocês. Nós temos que ter, né, a percepção social dos exemplos que eu dei. Qual é a capacidade dessa pessoa reconhecer, ou elaborar, ou antecipar, ou processar, ou responder de forma adequada e harmoniosa a um contexto, um contato social. Né? Nós que não estamos no espectro, não, às vezes alguns fazem também. Tô brincando. Mas a grande maioria são pessoas que estão no espectro, que têm dificuldade nessa capacidade de elaborar ou antecipar, né? Ou reconhecer ou responder de forma adequada e harmoniosa a esse contato, a esse contexto social. De processar um contexto. Por exemplo, chegar numa festa e o buffet está lá servido, mas está intocado. E tem várias pessoas na festa, mas ninguém foi lá. Você já percebeu, você já antecipou, você já previu o quê? Que não foi liberado o buffet, né? Então você vai se comportar como as outras pessoas. Uma pessoa dentro do espectro possivelmente chegou, está com fome, vai lá e vai pegar o que quiser e vai comer. Se você não olha, peraí, tem que esperar. Quando liberarem, quando alguém pegar ou quando alguém avisar, você vai lá, você não encosta, não. Né? Mas são coisas que ninguém também precisa ensinar essas questões. A gente aprende observando o contexto, né? Percebendo já, antecipando, elaborando, reconhecendo o contexto social. A percepção social dessas pessoas vai estar limitada nessa situação. Então, esses slides são excelentes para compreender, assim, de forma não rasa, não, mas de forma mais geral, o espectro, que é esse próximo slide que vai vir aí. Ele recebe esse nome, olha só, porque é como se fosse uma variação de muitas coisas. E eu trago essa imagem porque essa imagem ela me ajuda a entender quando eu falo do espectro. Olha só, eu tenho cores, eu vejo que tem padrões de cores, quando eu olho para ela, eu vejo que tem áreas azuis, azul clara, verde, amarelo, vermelho, roxo. Só que mesmo dentro das áreas das cores, elas têm graduações diferentes. Então, é como se cada pontinho, cada graduação, cada para mais, para menos, fosse um tipo de característica do espectro. Eu posso ter
no autismo de grau 1, por exemplo, meu filho, vamos supor que ele tenha 2 ali que estão perto do roxo, 2 que estão mais lá para o amarelo e algumas que estão aqui nesse meio azulado. Algumas características de cada ponto. Mas ele tem elas estão ali dentro desse espectro, dentro daquelas 2 áreas. Nele. Então, ele está dentro do espectro. Ele pode estar de forma mais suave, né? Mas eu posso ter de uma outra amiga que tem todas essas de forma muito intensa. As cores mais fortes, as partes mais fortes estão presentes e tem todas. Tem a roxa, tem a azul, tem a amarela, tem a verde, tem a vermelha, e sempre de forma mais intensa. Está dentro do espectro também. Então, os 2 são pessoas completamente diferentes, mas eles estão dentro dessa variação toda que nós chamamos de espectro. Já se eu não tenho nenhuma dessas 2, ou tenho uma só de um lado e não tenho a outra, eu não posso dizer que eu sou uma pessoa que está dentro do espectro, eu estou fora. Então, estar dentro do espectro é ter combinações dessas características, de forma mais intensa ou menos intensa, é estar dentro. Ter uma ou outra não caracteriza que a pessoa está dentro. Deixa eu dar uma olhadinha no slide. Ah, tá. Tá bom, então não tem nada para mim. Pode passar. Então, acho que esse slide foi bem esclarecedor, né? Em maior ou maior grau. Pode ir. Os sintomas, eles podem ser percebidos desde antes dos 2 anos de idade. No Brasil, há uma dificuldade muito grande de diagnóstico precoce. Só que a coisa mais importante para o transtorno do espectro do autismo e para qualquer situação é o diagnóstico precoce. Pense, se você tem um câncer, seria melhor você descobrir ele bem cedinho, quando ele ainda é um microcisto que basta sei lá, uma coisa qualquer, uma medicação que vai resolver, ou descobrir ele mais tarde, quando ele já está no nível enorme que precisa operar. Não é? Então, para qualquer situação, diagnóstico precoce é fundamental. Por que não seria no caso do transtorno do espectro autista? Só que nós temos muita dificuldade com a questão do diagnóstico no nosso país, seja por desconhecimento dos profissionais da área de saúde, seja porque para o diagnóstico do autismo não existe um exame que você faça, ele é todo baseado nessa questão que eu estou falando com vocês, comportamental, social. Então, exige uma avaliação multidisciplinar, um olhar único de uma pessoa só, não vai dizer. Precisa do olhar do familiar, o olhar das pessoas que convivem, o olhar dos especialistas. Então, é uma avaliação muito séria, mas que ela pode ser feita bem cedo. Meu filho foi diagnosticado com 1 ano e 3 meses, mas eu já era uma profissional da área, conhecia muitos profissionais que fui levando e pedindo para dar uma olhada, fui fazendo registros, porque registros são muito importantes, inclusive para quem está com um aluno com diagnóstico de autismo, né? Registros, vocês vão ver lá na frente quando eu falar do PEI, são extremamente importantes. Amanda. Oi. Tem 2 comentários aqui. O do Ricardo, que fala que muitos pais não aceitam também com certeza. A condição do filho. E o difícil. Desculpa, pode comentar. É difícil, Ricardo. Eu, dentro da área, toda especialista, tive um baque, a Glaucia sabe da minha história, entrei em depressão, tudo, precisei de muita ajuda. Então, assim, ajudar também aos pais a aceitarem é difícil também, mas não é fácil aceitar, não. É complicado. Ninguém quer, né? A gente, assim, se eu pudesse escolher, obviamente meu filho não teria autismo. Hoje ele tá perfeito do jeito que ele é. Eu quero ele assim mesmo. Mas lá atrás, antes, foi um baque. E o Adílio falou que tive um aluno esse ano, no 6º ano, que é infantilizado. Fala poucas coisas, não tive pontos de partida para trabalhar geometria com ele.
Optei por testar capacidade motora, pintura de figuras planas, recorte. Tive insucessos reais. Teve insucessos reais. E isso é uma discussão que eu vou fazer agora, daqui a pouco, com vocês, sobre planejamento individualizado. Hoje, esse aluno chegou ao 6º ano, o seu aluno, Adílio, chegou ao 6º ano, infantilizado, porque ele vem de uma concepção errônea do que é o transtorno, de como trabalhar com o transtorno, de como fazer adaptações, e ele chegou nesse nível. O que eu estou falando, o que eu quero quando eu falo em diagnóstico precoce, em avaliação, em plano individualizado, e em agir o quanto antes, para que, quando ele chegue no 6º ano, ele tenha capacidades já adquiridas, porque já teve metodologias adequadas em várias áreas para que isso não acontecesse. Nesse caso, e em muitos outros, nós vemos isso o tempo todo, em vários alunos hoje com mais idade, e quando você olha para o histórico dessa pessoa, você vê, você identifica, é fato que não há registro do que foi feito, registros de adaptações, não há processos de como foi a escolarização registrados e sinalizados das necessidades futuras necessárias. Então, há uma ausência, uma falta mesmo, uma lacuna nesses indivíduos, que hoje, para a gente começar a reparar, é um trabalho árduo, é como se uma casa tivesse sido construída. Eu não sou arquiteta, mas se eu tiver ou engenheira, mas se eu estiver falando besteira, vocês podem me corrigir. Uma casa tivesse construída com vigas, com bases extremamente tortas, sem as medidas corretas, e agora, no finalzinho, na hora de finalizar, eu quero que fique maravilhosa. Mas espera aí, o que era básico lá, você não fez. E agora, então agora a gente vai ter um trabalhão, né, para tentar ver o que dá para fazer com o que se tem. Mas essa não é a solução. A gente tem que pensar em solução também para daqui para frente, para construir uma educação realmente inclusiva de qualidade, já construindo o quê? Bases corretas, sólidas e fortalecidas. E aí a gente não ter esse tipo de relato. Ainda dá para salvar a casa? Muitas vezes dá. Ainda dá para salvar o aluno? Muitas vezes dá. Nós vamos ver como. Deixa eu ver aqui, porque tinha outra. Teve insucessos reais. A outra, minha mãe, formada em letra, fez uma pós, bem interessante. Como professor de um aluno que tem traços do autismo, como devo conversar com o responsável? Pois o diagnóstico não cabe ao professor, acredito. Porém, como posso instruir o responsável a procurar um especialista? Perfeito. Olha só, você está assistindo aqui, né? Pega esse slidezinho, guarda. Se precisar de qualquer material, qualquer coisa, guarde. O que eu fazia, o que eu sempre fiz, e ainda faço quando me solicitam, às vezes, né, uma demanda, e eu lá, mesmo estando na gestão, preciso fazer. Primeiro, são os registros. Nos registros, eu posso usar termos de características sem usar as palavras a qual eu estou realmente me referindo. Por exemplo, eu não posso dizer num registro que eu suspeito que aquele aluno esteja no espectro autista. Mas eu posso dizer que ele tem inabilidades sociais, que ele tem comportamentos restritos ou repetitivos, e eu vou usando termos que, quando os profissionais que realmente reconhecem o autismo leem, não vai ter nada escrito sobre o autismo ali, mas vai estar escrito de forma que eles vão entender que aquela pessoa tem características que estão implicando tanto a sua percepção, a sociocomunicação, quanto o seu comportamento. E registros, e citar exemplos, inclusive, exemplos são ótimos. E exemplos, o professor às vezes fica... Na hora do registro, ok, legal a gente escrever corretamente, mas na hora de citar exemplos, é muito bom a gente ter uma linguagem bem coloquial.
o exemplo que aconteceu na sua sala, você relatar coloquialmente mesmo como que ele se reportou, como que ele falou, o que aconteceu, o que os alunos... Porque aí dá muito a ideia, a visão do fato. Para quem está lendo, ela consegue visualizar aquele fato. Então, exemplos é legal dentro de um relatório você usar, não se preocupar em rebuscar as palavras, exemplos de algum comportamento ou de alguma situação. E os relatos, você vai usar os relatos de todas as características que você está percebendo, sem usar a palavra autismo. E o que você pode falar? Recomendo uma avaliação multidisciplinar para orientação da escola ao fazer o planejamento educacional do aluno. Então, você está o quê? Só pedindo coisas da educação. Tá vendo? A gente tem que se munir, por isso que conhecimento é importante, a gente está nessas capacitações é importante, porque a gente aprende a usar a nosso favor o conhecimento que a gente tem para trazer para a educação e trazer e fazer com que pais, com que os profissionais de saúde compreendam o que a gente está pedindo. Porque muitas vezes a mãe, a professora disse que meu filho tem problema, que absurdo. Não foi isso que foi dito. Deixa eu voltar lá rapidinho. Então, essa é uma forma de instruir um responsável ou um especialista. Usar todos os termos que a gente aprende nos cursos, nas capacitações, sem usar o que é. Se é deficiência intelectual, se é transtorno do espectro autista, e colocar exemplos de comportamentos, de aprendizados, de situações simples que a criança, ou o estudante, o adolescente, adulto não desenvolve, e que seria adequado para a idade ele desenvolver. Aí, a Ana Luísa, quando a gente está elogiando o Adílio, né? Identifica o aluno além da nota. Péssima. Aí tem alguém com uma prima de 23 anos, como psicólogo, conseguiu se achar e receber o diagnóstico de autismo, que trouxe verdade. Então, eu acho que eu respondi essa questão da gente como falar com os pais e com os profissionais. Usarmos o conhecimento que temos, mas nós não podemos dar laudo, mas a gente pode usar termos técnicos sem falar o que você suspeita. Você vai só relatar o que você vê dentro do termo técnico. Agora, se você não conhece, se você não está aqui aprendendo, sabendo, vendo o que é, você não sabe nem o que colocar ali. Pô, eu sei que ele é estranho, eu sei que ele se comporta diferente, mas o que você vai escrever? Então, capacitação, formação é importante para isso, pode passar. Espera aí, rapidinho. Então, eles estão desde a infância. Meu filho, eu digo que ele estava desde a barriga, porque ele já tinha... Mas isso é outro critério, enfim. E aí, para esse, a gente se pega em 4 critérios diagnósticos. 4 critérios diagnósticos não significa aquelas duas áreas, sociocomunicativa e comportamental, que são as fundamentais, juntas num único indivíduo, que vai ter aquela questão da capacidade de percepção social. Então, vamos lembrar delas. Aí a gente vai passa aí. Porque não quero confundir a cabeça de ninguém. Então, dentro dessas duas, elas estão no critério A e no B, que é a comunicação e interação social, e o critério B, que são os comportamentos, os padrões, aquelas coisas. Então, são essas duas, o A e o B. Mas, para além do A e o B, vamos adiantar. O que eu tenho, o que é o profissional, né? As pessoas têm que entender que esses sintomas eles têm que estar presentes desde a fase precoce da infância, porque o autismo, né, o TEA, ele não se pega. Ele não tinha nada, e de repente ele virou autista. Isso não existe. O que pode ter existido é que ninguém reparou. Isso acontece muito no autista de grau leve. Ele chega, como alguém relatou aí, que só aos 23 anos, né? Depois de 23 anos, ela conseguiu se achar. Mas ela já tinha aquelas características desde sempre. Mas só se encontrou aos 23, porque foi quando soube relatar. Então, tem que estar precoce, porque se determinados comportamentos aparecem só, por exemplo, na fase adulta, na fase idosa, pode acontecer de ser outra questão. A pessoa está desenvolvendo esquizofrenia, desenvolvendo outros transtornos e outras doenças. Então, quando chega nesse 6º ano, em outro lugar, ou 23 anos,
É importante o relato de como foi antes, porque tem que estar presente antes. E o D é os sintomas juntos, lembra como eu falei? Na única pessoa, né? Limitam o funcionamento no cotidiano daquela pessoa. Porque um sozinho. Ah, mas o meu filho também não come. Meu filho, por exemplo, tem seletividade alimentar, não come nada. Eu conheço várias mães quando eu falo isso. Ai, amor, mas meu filho também não era assim. Meu filho também não comia nada. E isso não quer dizer que ele é autista. Tá, mas ele tem pontos das duas coisas juntos que limitam ele no cotidiano. Eles, os dois juntos nele. Entenderam? Então, o critério, o C e o D, é só para dizer que já tem que estar antes e que tem que estar na mesma pessoa. Mas continuam valendo os dois critérios que eu falei primeiro, que é sociocomunicação e comportamental, juntos na mesma pessoa. Aí acabam sendo 4 critérios. Percebem? Pode ir. A escola não é responsável pelo desenvolvimento educacional da criança autista. Esse registro deve ser apenas escrito ou posso gravar algumas ações apenas para mostrar ao responsável? Seria antiético? Eu gravaria. E mostrando só para os responsáveis, realmente. E gravaria sim, porque hoje a gente pode fazer uso, e justificando, inclusive, que os meios tecnológicos, né, os meios, a tecnologia, ela vem para auxiliar o desenvolvimento do aprendizado, e que a questão da imagem, ela foi feita para um relatório específico que seria enviado apenas para o responsável, né? Então, assim, eu gravaria, eu quero mostrar que aquele aluno, ele tem movimentos repetitivos. Ninguém acredita, em casa ele não tem, acontece direto, não pensem que não acontece, porque lá você já foi do município como eu, e às vezes a gente fala coisas assim que acontecem o tempo todo, e a mãe diz, em casa a criança não faz isso, o garoto se balança o tempo todo, quer dizer. Aí, em algum momento, hoje, se eu tivesse esse aluno, porque eu não tinha, né? E aí eu teria que pedir testemunha. Hoje eu faria uma gravação, e aí me respaldaria fazendo um relatório de que aquela filmagem foi específica para aquele relatório entregue exclusivamente para a mãe, que vai ficar num arquivo fechado, parará, parará. Tudo que é registrado, né, e explicado os motivos, pode, se for a favor do indivíduo, né, do bom desenvolvimento do indivíduo, nós podemos fazer como educadores. O que eu não posso eu vou filmar para humilhar, para mostrar numa sala de recurso, para fazer um bullying, mas se é para o bem e para o desenvolvimento, e eu estou ali justificando, eu faço. Meus relatórios sempre tinham coisas que muitas pessoas tinham medo de fazer. E eu nunca tive nenhum problema, porque sempre tinham justificativas para tudo, tudo. E sempre pensando, sempre colocando que é para o bom desenvolvimento do aluno, que não está rendendo, que a gente precisa, né, juntos, família, escola, chegarmos a um denominador comum, nos ajudarmos, fazer uma integração, e aí mostrar o porquê, inclusive algum vídeo, não tem problema nenhum. Por que estamos falando de inclusão escolar? Na verdade, a gente está falando de uma coisa muito maior, que seria a inclusão no mundo. O mundo, por si só, ele deveria ser um espaço que realmente respeitasse todas as pessoas na sua forma de pensar, de agir, de se comportar. Na escola, isso é um pouco mais complexo pelo fato de nós termos, historicamente, uma forma de pensar educacional de que todas as pessoas vão aprender do mesmo jeito e ao mesmo tempo. E acaba que isso implica que as metodologias desenvolvidas, elas são muitas vezes fechadas como se, assim, eu fiz uma metodologia e todos os meus alunos vão, ok, gostar dessa metodologia e vai ser legal. Pode ser até aquela aula divertidíssima, mas uma metodologia fechada.
E a gente não deixou espaço dentro dessa aula super maneira para que algumas pessoas pudessem trazer seu modo de entender diferenciado. Eu já tive um aluno que ele precisava várias vezes deitar no chão da sala, e ele deitava, e daqui a pouco ele levantava e sentava. No início era um transtorno, a coordenadora uma vez entrou, ele estava deitado, porque nunca tinham pego, mas uma vez pegaram, aí foi o caos. Engraçado que hoje, o meu filho, ele tem necessidade de levantar e dar corridinhas, assim, mesmo que seja corridinha parada, sabe, aquela quando a gente finge que está parado, ou corridinhas de um lado para o outro, de um lado para o outro, e depois ele senta. Ele tem essa necessidade. Ele não consegue, como as outras crianças, ficar sentado ali aquele horário todo. E tudo bem, e assim, se a metodologia prevê isso, ok, as pessoas podem ter, ninguém precisa estar totalmente sentado para entender e assistir uma aula. Eu não sei como vocês estão, não sei se tem gente deitado, se tem gente sentado, se tem gente fumando, se tem gente comendo um hambúrguer, mas se todos estiverem conectados aqui comigo, cada um do seu jeito, cada um está recebendo o conteúdo e desenvolvendo ele de acordo com as suas experiências prévias do seu jeito. Então, é isso que a gente tem que ter, uma metodologia que consiga se abarcar o perfil do grupo que a gente está. Aí eu coloquei que o acesso igualitário aos sistemas, espaços e processos de aprendizagem, né, que é o mais importante. Igualitário não significa igual. Então, se eu sei que na minha turma tem um aluno com transtorno do espectro autista, para que eu consiga fazer ser igualitário, primeiro de tudo, eu tenho que conhecer quem é esse meu aluno. Quais são as suas características? E aí você vai desenvolver as adaptações que forem necessárias, vai fazer os seus registros. Estou pensando aqui no modo ideal, né? No modo que aquele indivíduo vem como meu filho já com diagnóstico desde cedo, já tem acompanhamento, já vem com um plano educacional individualizado, já vem... Que não é o caso. Por quê? Porque inclusão, parece que a gente descobriu hoje que a gente tem que fazer inclusão. Parece que a gente descobriu hoje que existem pessoas com deficiência. Parece que descobrimos hoje que essas pessoas estão na escola. Passa aí, Glaucio. Mas, já que eles estão, né? E que a gente, graças a Deus, nós descobrimos que eles estão, o que podemos fazer? Identificar e intervir cedo. Numa escola, acreditem, como professora de sala de recurso, entrei numa sala porque a aluna vinha reclamando de um professor, uma aluna surda, vinha reclamando de um professor, e eu entrei falei que iria no dia da aula dele, que ela ficasse tranquila, que eu iria conversar com ele. E isso já tinham passado 2 semestres, era lá para junho. E eu chamei o professor, porque eu estava abismada, porque era um professor super assim, não, ok, tá, não era uma pessoa fechada. E pedi, queria falar com ele sobre não posso falar o nome, né, a aluna. E ele veio, eu falei, poxa, essa aluna, né, a intérprete dela ainda não chegou, porque demorou muito a intérprete chegar, mas enquanto isso, tem coisas que você pode fazer, e se você tiver dificuldade, me procura na sala de recurso, porque eu posso te dar dicas de, mesmo ela sem a intérprete, ela faz leitura labial, então dá para fazer algumas alterações. Resposta do professor: tem aluno surdo nessa turma? Tinha uma aluna surda na turma, ele era professor da escola desde o início do ano, era junho, e ele não sabia, aluno surdo, e ela era uma aluna quieta, né? Porque muitas vezes é isso, não conhecer. Eu sei que professor, né, que dá aula em várias escolas, que dá aula em várias turmas, só que lidar com o ser humano vai exigir dos professores esse esforço. Aqui, gente, eu estou falando da parte educacional, da parte metodológica e da parte da função do professor. Eu sei que não é só isso. E eu sei que para acontecer tem muito mais coisa necessária, inclusive investimento, infraestrutura, coisas que deveriam até ser primeiro, são seríssimas
e que vão impactar diretamente na ação do professor. Mas já que a gente está focando na ação do professor, vamos pegar para a gente esse conhecimento e depois, se for em um outro momento, a gente pode ampliar até a discussão para todas as outras questões que vão também influenciar na atuação do professor. Mas hoje o que eu quero dizer é assim, faltou um olhar atento sobre quem eram esses alunos. Possivelmente ele entrava e saía das turmas com o mesmo planejamento, dava as aulas e não se preocupou, né, assim, de fazer aquilo que eu tentei fazer aqui inicialmente, nem todos estavam. Pô, coloca aí quem é cada um para eu entender rapidinho, né? Porque é importante. Então, intervir cedo, né? Identificar inabilidades, habilidades, limitações, potencialidades. Se a gente tem uma COTP, um NAPNE, eles podem ajudar, isso é extremamente importante. O ponto de partida vai ser sempre identificar pontos fortes e fracos, como foi o Adílio, eu acho, que colocou, né, que ele tentou de várias formas lá e teve insucessos, porque ele buscou, né, ele foi buscar quais eram os pontos fortes, quais eram os fracos, e tentou agir ali. Na verdade, teve insucesso, talvez pelo aluno ter chegado no 6º ano, sem, não sei como é que era essa escola, se ele tinha registro das aprendizagens anteriores, se a família era uma família acolhedora, se tinha possibilidades de modificações de metodologia dentro da escola, enfim, várias questões que implicam na ação do professor. Pode passar. E aí a gente chega a 2 situações cruciais para uma instituição. Não vou nem falar escola, vou falar instituição porque eu estou falando aqui para um campus, mas seria para o IFRJ como um todo, né? Adaptação curricular e plano educacional individualizado. Adaptar curricularmente é tentar fazer com que aquele currículo consiga se mexer, né? Que ele consiga se mexer para conseguir atender as expectativas, as necessidades de um determinado aluno com deficiência, né? Porque isso é para aluno com deficiência. Então, seriam estratégias diferenciadas e individualizadas, respeitando a idade e o nível de desenvolvimento do estudante e fazendo o quê? Uma avaliação processual. Você não vai analisar pontualmente. Eu fiz tanta coisa, mas hoje é o dia que eu vou avaliar. Hoje é o dia que você vai avaliar. E tudo isso que você fez não serviu para você identificar, veio registrando, veio observando, não deu para perceber se houve uma evolução ou não ao final? Aquela prova é que vai medir se houve ou não? Isso daí dá pano para manga, né? Para a gente discutir a avaliação. Mas temos um recurso que está na lei, hoje é lei, está na Lei Brasileira de Inclusão, que é o plano educacional individualizado. Todo aluno com deficiência tem direito a um plano educacional individualizado. O que é isso? Um planejamento que vai levar em conta as características da deficiência daquele indivíduo, como ela afeta aquele indivíduo e quais as necessidades de aprendizado daquele indivíduo de acordo com a sua deficiência e a unidade, a seriação que ele está. O Adílio está falando que, em relação a esse aluno, ele pediu para continuar no 7º ano para acompanhar o desenvolvimento dele, fortalecer o que conseguir e criar outros caminhos. Então, Adílio, não houve tantos insucessos assim, na verdade, né? Porque você está falando que acompanhar o que você já conseguiu, você conseguiu alguma coisa. O caminho, às vezes, é lento, né? É que muitas vezes a gente é focado muito no resultado. Aconteceu comigo agora com meu filho, então, meu filho está numa escola pequena, que vai do berçário ao pré-2. Então, ele está no pré-2, finalizando. O que acontece? Ele precisa ir para o 1º ano. Essa escola não tem 1º ano. São 8 alunos nessa turminha que ele estava. Todos os 8 alunos optaram por uma determinada escola, os 7, né? Porque ele não pôde.
Ele não pôde porque é uma escola que não respeita isso, que não é inclusiva, e eu não ia expor, né? Senão eu ia ter que ficar lá brigando todo dia, e é uma escola grande, tradicional. Tem até uma polêmica que está acontecendo agora no Autismo Rodas de Conversa, que é o meu Instagram, que eu fiz uma denúncia sobre ela, mas nem era sobre o meu filho, é sobre o filho de uma amiga que me reportou e ela ficou sem coragem de denunciar, porque ela ficou com medo de represália ao filho dela. Eu denunciei e a coisa viralizou. Mas ele não vai poder, ele não teve opção de escolha. Ele teve que ficar na escola que o aceitou, numa escola pequenininha, que não é essa grandona, que não é a mais famosa do lugar onde eu moro, que é uma escola pequena, que vai do 1º ao 5º ano, mas que é uma escola que vai continuar fazendo o acompanhamento, vai ter o plano educacional individualizado, vai olhar para as características dele e vai fazer com que o avanço dele se dê dentro do tempo dele. Ele aprende pra caramba, mas ele aprende de uma forma diferenciada. Então, por exemplo, meu filho, não, como eu falei, não tem interesse nenhum em figuras humanas, mas ele adora bichos. Então, muitas vezes, algumas atividades que poderiam facilmente ser adaptadas usando uma coisa ou outra, ou apenas um exemplo oral dado pela professora, que foi feito de uma forma para os outros alunos, fosse feito usando se fosse um bicho, faria assim, assim, porque é como eu faço em casa, ele pega. Ele está no nível de leitura diferente das outras crianças? Está, mas ele está lendo, está lendo. Então, questões de adaptação. Foi uma briga conseguir que ele usasse só a letra bastão, porque ele tem dificuldade de coordenação motora. E a escola queria que todas as crianças de 5, 6 anos usassem letra cursiva. Mas, sim, não tinha necessidade. Então, eu briguei e falei, coloquem no plano, por que ele vai usar a letra bastão? Não tem problema. E esse plano vai ser levado para outra escola. Quando ele chegar na outra escola, a outra escola já tem um registro anterior. Caramba, é o Benjamin. Poxa, ele reconhece já as letras, ele lê. Mas ele tem que adaptar material para ele, porque ele usa a letra bastão. Então, não vou poder botar só cartaz com letra cursiva, porque, embora ele saiba ler, ele não vai ler nada. São questões que vão estar no plano educacional individualizado. E o plano educacional individualizado, passa aí, Glauce, ele é balizador da avaliação. Isso aí eu já vou falar do desmistificando. Ele vai balizar como você pode avaliar aquele indivíduo. Como você vai fazer? Poxa, mas a minha escola exige que seja prova, exige que a média é tanto, exige que tem que ser. Tudo bem, então vamos pegar essa prova, juntar ao plano, o que está no plano educacional individualizado que vem acompanhando o aluno, o que vem sendo feito e como essa avaliação pode se enquadrar dentro do plano. Isso é até uma aula bem interessante de se fazer só sobre o plano, porque muitas pessoas não sabem usar o plano. O plano educacional acha que é uma coisa que é só para preencher e ficar lá. E não. Ele é como se fosse o seu armamento, é o seu suporte. É a arma que todo professor tem para garantir continuar fazendo o desenvolvimento daquele aluno com deficiência acontecer dentro das questões de adaptação curricular, de flexibilização do ensino, mas sempre com desempenho acadêmico. É difícil? Mas por que é difícil? Porque a gente está fazendo isso agora, começando isso agora. Quando eu comecei a dirigir, meu Deus, sair com o carro da garagem era algo que eu achava impossível, a ponto de eu falar assim, não, tira para mim, eu dirijo de lá. Hoje, eu entro de ré, eu entro de frente, eu entro... Então, enquanto a gente não coloca em prática e não começa a usar, sempre vai parecer muito difícil. Caramba, é mais um trabalho que eu tenho que fazer, é mais uma coisa... sabe? Já quando aquilo se torna uma parte do nosso trabalho, como era antigamente, um exemplo bem velho, para quem já está na educação há muito tempo, quando a gente tinha que preencher aqueles diários de papel
que comprava até na papelaria, né, que tinha aí a gente abria e botava a presença no pontinho, aí escrevia do lado que... Lembra? Quando eu cheguei na escola a primeira vez, eu achei aquilo, eu falei, Jesus, eu não vou conseguir fazer isso, porque eu tenho... Você veja, eu não consegui passar o PowerPoint. Falei, como que eu vou ficar botando pontinho, presença, ainda escrever com a minha letra? Porque a minha letra é enorme, pequenininho aqui do lado, o que foi o dia, e se tiver observação. Falei, ferrou, eu não vou conseguir. Eu me acostumei, eu me adaptei. Realmente o meu, às vezes, eu tinha que colar mais folha, porque eu errava, eu usava liquid paper, mas, enfim, eu aprendi a usar aquilo, aquela coisa, né, que era o que a gente tinha na época, era a nossa tecnologia. E agora eu uso outras coisas. Então, quanto mais a gente vai usando e vai se apropriando, a gente e ainda mais se a coisa for fácil, for para facilitar, quer dizer, não é que a coisa seja fácil, se a coisa for para facilitar, chega a um ponto que eu não consigo dar uma aula para um aluno com deficiência se eu não tiver o plano educacional individualizado, nem consigo pensar numa metodologia ou numa adaptação curricular se eu não tiver. Eu tenho fé em Deus que nós vamos chegar nesse ponto. Eu vejo pessoas que têm carro automático, eu não tenho, meu carro é velhinho mesmo e tem marcha. E eu conheço várias pessoas que falam, caramba, eu nem sei mais usar a marcha. Mas no início eu achava super difícil, eu dava freada, eu não sei o quê. Mas depois que a pessoa viu que aquilo era para facilitar, a pessoa nem consegue mais usar do outro jeito. Então, eu acredito que o plano educacional individualizado, quando nós conseguimos realmente fazer uso dele para compreender quem é o aluno com autismo, para entender suas necessidades ou outras deficiências, né? Eu estou falando aqui porque eu peguei a temática do autismo, mas pode ser outra deficiência. Entender e conseguir fazer adaptações metodológicas, flexibilizar, fazer avaliação, nós não vamos mais conseguir dar aula sem. Porque quando chegar um aluno com deficiência, se não tiver aí, que a gente vai se desesperar, porque não vai ficar perdido. Então, eu espero que a gente chegue nesse caminho. Tirando alguns mitos que autismo não tem cara, eu falei para vocês. Então, não dá para dizer que se você receber um aluno com diagnóstico, respeito do diagnóstico. Poxa, mas eu tenho outro aluno que é assim também e não é autista. Talvez até seja, ou não seja, mas se ele tem o diagnóstico, não foi à toa. Essa questão de que autista não beija, não abraça, meu filho é extremamente carinhoso, outros autistas são também. A questão do autismo está sempre ligada, sociocomunicação e comportamento juntos, no desenvolvimento, nessa capacidade de percepção social. Não necessariamente o beijo e abraço. Às vezes, para ele é tranquilo beijo e abraço, mas não é tranquilo comer na frente das pessoas. Pode acontecer. Eu botei cada criança porque esse slide foi feito para uma outra aula que eu dei, mas cada estudante, né, eu tenho que trocar ali. Vocês troquem quando forem usar. Cada estudante tem seu tempo. Mas a escola tem um tempo dela, porque a escola termina num e fecha no outro. E até o professor falou, eu pedi para ele continuar no 7º ano, né? Porque a gente fica preso naquele tempo. Mas será que ele ia precisar do 7º ano inteiro para continuar se desenvolvendo? Será que se não fosse esse aluno sem o histórico do plano educacional individualizado, mas fosse um aluno que viesse já de novos tempos, com novas metodologias, mesmo não tendo alcançado, ele poderia avançar, porque a gente já estaria prevendo dentro do plano o quanto de adaptação precisaria ainda ser feita do que ficou e do que ainda está por vir. Então, talvez um ano inteiro não fosse necessário. Porque cada um tem seu tempo, ele precisava talvez de alguns meses mais. Se fala, não é autista. Tem autistas que falam até demais. Pelo contrário, você tem que falar, calma, deixa a outra pessoa falar, que é aquela capacidade de percepção social. Não entende que só ele está falando. Acho que eu também tenho um pouco disso, mas eu não sou autista. Eu falo pra caramba, às vezes não deixo ninguém falar. Autismo está na moda. Então, a gente tem ouvido isso, mas não é, porque
estamos cada vez mais lendo, falando, entendendo. A própria área de saúde está entendendo melhor o que é aquele espectro, o que são essas duas características, e aí tem sido feito melhores diagnósticos. Autismo é falta de limites. Autista tem falta de limites também. Meu filho tem alguns, que eu tenho que dar uma trava. Mas tem coisas que é igualzinho falta de limites e não é uma crise. E ele está em crise, está gritando, está berrando, e eu tenho que arrastar a si mesmo, porque eu já aprendi a identificar quando é uma crise e quando é falta de limite. Nem todos são gênios, né? O autismo, ele é o que eu falei para vocês. Precisa estar dentro daquele espectro, com aquelas características, tendo áreas afetadas na sociocomunicação e no comportamento juntas em um único indivíduo, prejudicando de alguma forma a sua relação com o mundo. Se tem outras coisas juntas, são comorbidades. A genialidade pode estar presente em pessoas que não são autistas, mas pode estar presente em pessoas autistas. A deficiência intelectual, dificuldade de aprendizado, pode estar presente na pessoa autista, mas pode também estar presente em outras pessoas que não são autistas. Então, autismo é o que eu falei. Pode vir, e é comum também vir associado a outras questões. E aí, o que acontece? Teremos que entender das outras questões também, porque elas vão compor quem é aquele indivíduo e como eu vou me relacionar com ele. Pode passar. E aí, passa, Glaucia, achei que eu já estava e eu estou atrasada. A meta do PEI, né, é a construção de procedimentos e ensinos com objetivos, recursos, estratégias diversificadas, de modo a favorecer o processo de aprendizagem na construção do conhecimento. São duas amigas minhas, a Márcia Marim e a Patrícia Brau, elas são especialistas também na área, elas fizeram doutorado na UERJ, e só trabalharam essa questão de inclusão com o PEI. Então, foram vários alunos que foram aplicados o PEI durante 4 anos, e aí fomos percebendo a grande vantagem de usar o planejamento individualizado, só que individualizado não é excludente. O individualizado quer dizer que é dentro daquilo que está na turma, só que de forma adaptada para aquele indivíduo. Pode passar. O conceito de deficiência hoje, acho que tem que dar mais um clique aí. Não volta. É o artigo 1º, né, da lei da LBI. Ele utiliza a definição que vem depois, pode botar. Quem é pessoa com deficiência? Vamos lá. Quem tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. O autismo está mais também ligado ao sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, então, assim, né, pode ser do aprendizado, pode ser social, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Por que foi importante colocar isso aqui? Por que eu trouxe o conceito da Lei Brasileira de Inclusão de 2015? Para a gente entender que eu não posso pedir um exame, que o médico não pode pedir um exame, porque a deficiência nem sempre ela vai ser provada por um exame, ela vai ser provada como esse indivíduo lida no mundo, quais são as barreiras que o impedem de estar em pé de igualdade no aprendizado, no trabalho, com as demais pessoas. Então, o conceito hoje é um conceito psicossocial, não é mais um conceito médico. E por isso que às vezes as pessoas falam assim, autismo está na moda, porque o autismo a gente ficava tentando fazer 1000 testes e não descobria, então tinha gente que não era classificada. Mas como hoje o conceito é psicossocial, nós vamos avaliar toda essa questão do comportamento, das relações, para entender se aquele indivíduo está dentro do espectro ou não. Pode passar. A aprendizagem, ela é um processo natural, como eu falei. Então, assim, eu não preciso entrar lá na sala onde está o buffet, que não está... o buffet,
as comidas, onde estão as comidas, ver que ninguém mexeu, ninguém precisa me ensinar que eu não vou lá, né? Eu vou ficar aguardando aqui quietinha até alguém falar, agora vamos nos servir. Então, é um processo natural, um processo que a gente vai aprendendo, imitando o outro e tudo. E ela envolve os aspectos variados da nossa constituição, cognitivo, emocional, orgânico, psicossocial e cultural. Mas é necessário uma coisa para ela acontecer: estímulo. Por que eu aprendi que eu não vou mexer na comidinha lá? Porque eu sempre fui estimulada a estar em vários ambientes, minha mãe me levava, eu trabalho. Se eu ficar presa num sótão, anos a fio, desde que eu nasci, e só me tirarem de lá com 20 e poucos anos, eu vou saber essas coisas? Não, então tudo é estímulo. Estímulo é fundamental para a aprendizagem. Vai, passa. E a descoberta da plasticidade cerebral, pensando nessa questão do estímulo, traz para a gente mais ainda a importância do PEI. Por quê? Porque a gente começa a entender que qualquer pessoa aprende. A pessoa com deficiência intelectual, ela aprende. Porque a gente vai estimular áreas que não estão sendo estimuladas. Antes, quando o diagnóstico não era psicossocial, eu já havia recebido, eu tenho certeza que alguns outros professores já receberam diagnósticos médicos escrito: o aluno não terá capacidade de leitura, escrita. Eu já recebi esse tipo de laudo. E o aluno aprendeu a ler e a escrever. Por quê? Porque hoje a gente entende que o cérebro ele é plástico, ele se modifica. Tanto ao ponto de, por exemplo, uma pessoa perder o braço e conseguir colocar, um aluno meu, conseguir colocar o lápis aqui e aprender a escrever, inclusive, com letra cursiva. Ou pessoa que perde todos os movimentos, colocar um pincel e fazer obras de artes maravilhosas. Vocês conseguem colocar um pincel na boca e pintar? Por que aquele indivíduo conseguiu e vocês não? Porque ele é gênio e vocês não? Porque ele foi estimulado outras áreas para serem desenvolvidas e novas aprendizagens acontecerem, porque ele perdeu algumas. Então, a gente tem que focar nisso, que qualquer pessoa aprende, qualquer cérebro aprende desde que seja estimulado. Se não está indo por essa via, vamos descobrir novos caminhos, como a gente descobre o caminho de botar um pincel na boca e pintar. O cérebro é plástico e a gente tem que encontrar qual o caminho que vai favorecer melhor o desenvolvimento da aprendizagem. Vai, Glaucia. E aí a intervenção, né? Não, aí bota aquela imagem lá que todo mundo já conhece. Essa imagem todo mundo conhece, roda a rede social, mas como eu falei, em relação ao transtorno do espectro autista, o óbvio sempre precisa ser dito, então eu sempre uso essa imagem, né? O professor está fazendo uma avaliação, a turma dele é diversificada como é a nossa, porque ninguém é igual a ninguém, então tem macaco, tem pinguim, tem elefante, tem peixe, tem foca, tem lobo, mas ele fala o seguinte: para uma seleção justa, todos farão o mesmo exame, escalar aquela árvore. Mas se todos são diferentes, só acho que o macaco ali vai conseguir escalar a árvore, ele vai ser o mais inteligente da turma, não é? Então, seleção justa é aquela que respeita as diferenças. Então, é importante pensar nisso na hora que a gente vai pensar em avaliação, pensar em variar questões, e não ser sempre... porque tem gente assim, vou fazer só questão de um determinado tipo. Bota uma de um jeito, outra de outro, uma com necessidade maior, outra menor, uma... Varia, porque às vezes a pessoa não pontua do lado, pontua do outro, e a gente vai modificando e vai compreendendo quem são os alunos. Pode passar. Amanda, Oi! você consegue fechar em 10 minutinhos? Consigo, pode passar isso aí. Tá, joia. Obrigada, não, porque a nossa sala está aberta até às 21 horas, a gente ainda vai lançar um informativo. Tá, vou fechar já. Pode passar. Lei Brasileira de Inclusão. Nada, querida. Que são as medidas individualizadas. Eu só vou falar o que é o PEI, que eu já falei, que é o plano que ele tem metas, recursos e avaliação e objetivos a serem atingidos. Pode passar. Passa.
Isso eu já falei para vocês já sabem o que é o PEI, né? Que tem que ser realizado em colaboração. Então, assim, o professor sozinho não vai fazer. Vocês vão usar os recursos que tem, COTEP, NAPNE, o coordenador, o diretor, a família, pode ir. Ele vai balizar o itinerário formativo. Então, desde que o aluno chegou na instituição, chegou um aluno com deficiência no campus Volta Redonda, o campus já sabe que vai elaborar o PEI desse aluno nas primeiras reuniões, no primeiro mês, nos primeiros contatos. Todos os professores vão ter contato, todos os professores vão fazer suas avaliações sobre ele, pensar nele, construir o PEI. Porque nele você pode a retenção ou promoção, como ele falou, eu pedi para continuar, mas ele pediu, né? Pediu. Não tinha, assim, um critério ali. Vai estar sempre em consonância com a avaliação do PEI. Então, assim, pode ser, sim, que aconteça a retenção, ou não. Mas eu tenho um plano para ele. Não é reter por reter. Pode passar. O trabalho pedagógico, quando ele tem o PEI como fio condutor, ele vai auxiliar a transição para a vida adulta dos alunos, ou seja, no caso, ali eram alunos do fundamental. No caso de vocês, vai auxiliar a transição para a vida profissional, para os níveis maiores de ensino, seja mestrado, pós, doutorado, sei lá o quê. Porque o PEI é um documento igual ao histórico escolar. Quando o aluno pedir para sair da escola, ele tem que acompanhar junto ao histórico. A escola tem que entender isso, que ele é um documento que é de validade a partir de 2015, porque a gente não colocou em prática, mas já deveria estar colocado. Deveria ser impossível matricular um aluno, como é impossível ser um histórico, sem o PEI acoplado quando o aluno tem uma deficiência. Vai. E para finalizar, vamos refletir um pouquinho, né? Às vezes a gente eu sei que vocês têm alguns alunos, alguns professores aqui que têm aluno autista na sala e que talvez estejam com grande dificuldade. Não sei em que área, não sei se o aluno já vem com estímulos anteriores, se vem com planejamento anterior, se os professores estão tendo apoio, se as metodologias são adequadas. Então, quando a gente está nessa situação, muitas vezes a gente se sente como esse peixinho aí, pequenininho, diante de um tubarão enorme, e vai ser engolido por ele, porque a situação é bem complicada. Mas o recado que eu deixo como profissional da educação especial, que já atuou desde a educação infantil até o ensino superior, porque aqui no IFRJ eu sou pedagoga, mas eu sou professora, que sou mãe e ativista na área e trabalho com pessoas com deficiência há muitos anos, digo para vocês, pode passar, Glauce, que quando a gente se junta, que quando a equipe está coesa, que quando a escola realmente tem um plano integrado, um plano para funcionar inclusivamente, o tubarão ele vai continuar existindo, o aluno está lá, as dificuldades dele estão lá, mas a gente se sente mais empoderado para enfrentar essa questão. Foi o que aconteceu comigo, eu tomei um susto, né, quando tive um diagnóstico do meu filho, mas depois eu fui vendo, né, que as coisas que se somavam a isso, que eu já tinha um conhecimento, que tinham muitas pessoas que poderiam me ajudar, que eu sabia os caminhos a percorrer. Então, eu ganhei forças para enfrentar. Eu continuo enfrentando o tubarão diariamente, diariamente. Mas eu estou caminhando. Então, esse é o recado positivo que eu queria deixar para vocês. Pode passar, Glauce. Para finalizar, acho que nem tem meus contatos aí, né? Esse slide não tem. Mas a Glauce tem meus contatos, vocês podem me acessar na rede social Autismo Rodas de Conversa, eu vou colocar aqui. Eu estou sempre à disposição, se precisarem de materiais também, eu tenho. Então, eu sou uma pessoa que estou me doando sempre, fico aqui à disposição, agradeço imensamente o convite para participar,
E, por fim, dizer que se não tiver mais pessoas acreditando que isso pode dar certo, né, não vai dar certo. Quanto mais pessoas acreditarem que vai dar certo, temos mais chances de dar certo. Então, que sejamos as pessoas que acreditam que vai dar certo. Amanda, parabéns pela sua fala, eu achei maravilhoso, tá? E é muito interessante a gente ouvir a pessoa que estuda e que vive a situação e que tem esse otimismo que você passou. Eu achei isso fantástico, tá? Eu peço desculpa mais uma vez por eu ter te falado do tempo, porque a gente tem o horário agora das 21 horas para estar encerrando e a gente ainda vai lançar um informativo na fala aí do professor Ayrton, mas a gente quer agradecer muito, eu, enquanto hoje, né, na coordenação do NAPNE, junto com a Glauce, agradecemos muito a tua presença, a tua fala sensível, foi assim, muito bacana. Muito obrigada mesmo, eu achei excelente. Obrigada. Quer falar alguma pessoal coisa? aqui, agradecer também. Eu acho que a Glauce bem travou. Glauce, quer falar alguma coisa? Vocês estão me ouvindo? Sim. Quero agradecer também. É que está travando. A minha sou internet eu, não sei. está dando uma caída aqui. E aí as pessoas também estão falando aí com você no chat, Amanda, agradecendo pela palestra, parabenizando, foi muito, muito bom mesmo. Eu dou com a Ayrton a disciplina Educação Inclusiva, né? Então, às vezes, dou uma estudada sobre algumas deficiências e tudo, já tinha estudado um pouco sobre autismo, e mesmo assim aprendi um monte de coisa nova com a tua fala, um monte de coisa assim, super interessante. Agradecer muito a tua presença. O Ayrton vai falar agora do informativo, a gente vai te liberar, mas a gente trocou uma ideia de ter algumas coisas da sua fala informativo. A gente vai trazer um pouco da tua fala para o informativo também, e depois eu compartilho com você. Tá? Obrigada, Wanda. Tá bom, gente, eu vou sair da sala que meu filho já deve estar ansioso. Tá, obrigada. Tchau. Tchau. Ayrton, agora a palavra com você para o lançamento do informativo anual do NAPNE. Eu consigo compartilhar aqui? Consegue. Deixa eu tentar aqui rapidamente. Enquanto isso, eu vou... Depois aí eu estou aqui aberta também, se você quiser. Tá. Sim. Você me fala. Deixa eu... vou colocando aqui na tela. Pessoal, primeiro, boa noite a todos. Eu acho que a gente... É o que a Glauce falou mesmo. A gente montou um informativo que é um super resumo. É muito resumo do resumo do que a professora Amanda trouxe, que a professora Amanda trouxe de uma forma muito completa, muito bacana. Eu adorei a fala dela, e ela traz com muitos detalhes, né? O que a gente faz no informativo é apresentar fazer uma apresentação geral, né? A gente sempre escolhe um tema, a gente escolheu o tema, a gente sempre faz o tema ligado à palestra, ao evento que a gente promove. Então, obviamente, o tema do informativo é o autismo. E aí a gente traz uma reflexão. Boa parte dessa reflexão a professora Amanda trouxe e abriu, colocou para a gente aqui muito bem. Tanto que a gente acha que é assim, agora a gente precisa pegar o informativo e trazer, de alguma forma, essa fala dela para o informativo. Obviamente que a gente já está lançando hoje, vocês já têm um texto que comenta muita coisa do que ela falou, né? Fala da inclusão, da necessidade de se construir o trabalho em conjunto entre os professores, o PEI, fala de uma série de coisas que a professora Amanda colocou, mas a gente fala de forma reduzida, né? Resumida, né? Mas, enfim, já é um informativo. O informativo que a gente está lançando hoje, que a gente pode distribuir para vocês, já é um informativo bacana para vocês terem uma informação sobre o autismo. Sobre, primeiro, a inclusão na escola, até a gente chegar a ter a questão do AEE,
e depois a gente coloca rapidamente o que é o autismo, e a gente coloca depois, repete um material que a gente já trouxe, nós trouxemos no outro informativo, que é o NAPNE, né, nas APNPs. A gente ainda tem um tempinho aí com a APNP vigente, né, a gente espera que daqui a pouco a gente já retorne ao presencial, mas a gente ainda tem essa questão colocada, tanto no campus, né, então é legal esse material a gente trouxe de novo, registrou de novo, e algumas dicas, né, Temple Grande, tudo que quero, outro filme também legal. O canal da Amanda, ela tem um canal, a gente colocou lá também uma divulgação sobre os vídeos dela são muito legais, e o registro, né, porque o informativo ele serve para uma memória do NAPNE, então um registro dessa atividade que a gente está que está acontecendo agora, né? Mas com certeza a gente vai fazer a gente vai adicionar não só a palestra de hoje, né? A gente pode fazer uma espécie de transcrição, né? Mais resumida, mais uma transcrição da palestra de hoje. E outro fator também, outra coisa importante que a gente vai trazer para o informativo, que a gente está lançando hoje, mas a gente vai complementar, são os 10 anos do NAPNE que a gente está comemorando, que a gente tem comemorado por esse ano. Então, é legal a gente também, o NAPNE é um núcleo dos núcleos, né? A gente sempre fala isso, né? Dos núcleos do campus, é o mais antigo, mais ativo, né? Tem funcionado aí e tem trabalhado bastante aí essas questões, os temas todos com a comunidade. Envolve, por exemplo, num evento como hoje, segura aí mais de 50 pessoas, 50 alunos, além das disciplinas, né, da apoio, da suporte. Os professores que fazem parte do NAPNE estão nas disciplinas que trabalham o tema, trabalha junto com o pessoal da COTP, enfim, cumpre o papel dele mesmo. Então é legal a gente também levar até vocês um pouco desses 10 anos que está registrado nos demais informativos, a gente também colocar aí no informativo dessa vez. Tá bom? Márcia, eu acho que era isso. Então, eu quero agradecer a apresentação do professor Ayrton, ele é o nosso editor-chefe aí do nosso informativo. Agradecer a participação de todos vocês, agradecer a presença da Juliana, que está aqui, que é a nossa diretora e componente do NAPNE, membro do NAPNE, professora Rosângela, vi também aqui junto com a gente. É muito importante agradecer a presença dos alunos e dos professores. Aline Gino também está aí, Márcia. Eu vi então, Aline eu estou mostrando aqui quem está aqui. Aline Gino, Ivan. Muito obrigada pela presença. Professor Ivan, também vi aqui. Eu estou indo aqui pela ordem. Agradecer a todos os alunos que compartilharam as suas experiências, a Adílio aí, a Ana. Muito bom mesmo. E a gente fica assim, é gratificante a gente ter esse espaço, esse tempo para essas reflexões. E com certeza agrega a nossa formação, a nossa identidade mesmo profissional, vocês que estão aí em formação, né? Agradecer ao público externo, não sei se a Luísa já saiu. Então é isso. Cadê a Kellen? Kellen, nós já estamos aí nos dirigindo para a finalização aqui da nossa sala. Perguntar, então, se alguém gostaria ainda de estar falando alguma coisa, alguma pergunta. Eu acho que a Amanda foi muito feliz nas respostas, nas colocações dela. Márcia, a Patrícia também está aí. Patrícia, a professora Patrícia também do NAPNE. Ivan está convidada a participar do NAPNE como professor. A gente ainda vai fazer, né, aquele levantamento dos alunos representantes, porque a gente tem uma representação de aluno
A gente tem que ver como que a gente vai fazer essa escolha aí, né? Essa votação aí. Mas quem se interessar em participar do NAPNE, aluno, né? A gente está aí. Ai, a Luísa ainda está aí. Então é isso. Quero agradecer aí a presença de todos e podemos encerrar. Glaucio, ainda gostaria de colocar alguma coisa? Algum membro do NAPNE gostaria ainda de fazer alguma colocação? Então, tá bom. Tá ótimo, então. Querem, podemos, então, encerrar aí o nosso evento aqui, a nossa roda de conversa, mais uma vez agradecendo a participação de todos, tá? Tá. Boa noite a todos. Você vai interromper a gravação. Me perguntaram da disponibilização dessa gravação, Isso. depois a gente vê com a Adriele, não é? Então, tá bom. Márcia, Isso. boa noite. Mas acho que vai ficar no YouTube do evento, né? A gente vai publicar todos Boa noite. Nós vamos colocar no canal do campus no YouTube, tá? Aí vai estar disponível lá. Ah, sim. Ah, então tá ótimo. Porque essa Boa noite.